E galera, ó, questão número 10, última questão, inclusive, da prova de física da UERJ, segunda fase, a prova discursiva. Ela fala o seguinte: em um centro médico, para obter uma senha de atendimento, um paciente pressiona uma tela sensível ao toque e escolhe entre as opções consulta e exame. Essas telas são constituídas de um par de camadas condutoras e resistivas ao toque, separadas por uma fina camada de material isolante. O esquema a seguir ilustra o circuito elétrico composto por resistores idênticos, R, de resistência elétrica igual a 1 kΩ. Uma fonte de tensão elétrica U, sendo A o ponto que representa a opção consulta, A representa a opção consulta e B representa a opção exame. Então aqui já posso, né, se eu quiser representar aqui, isso aqui é a opção consulta, isso aqui é a opção exame. Elabore um esquema do circuito elétrico considerando a escolha da opção exame, beleza. Em seguida, calcule em quiloohms a diferença entre as resistências equivalentes depois e antes da escolha do paciente. Olha só, primeiro vamos entender o que significa essa tal de resistências equivalentes. Existem basicamente duas formas da gente associar resistores. A primeira forma a gente chama de associação de resistores em série. Eu tenho aqui, ó, 3 resistores. Tem aqui, deixa eu consertar, beleza? Eu tenho aqui, ó, 3 resistores, R1, R2 e R3. E percebam que eles estão compartilhando o mesmo fio. Se eu saio do ponto A e chego no ponto B, eu uso um único dedo para sair do ponto A até o ponto B. Esse tipo de resistência é uma resistência em série. E para saber o resistor equivalente é só você somar todas as resistências que estão em série. Outra forma de termos outra associação de resistores que nós conhecemos é essa daqui, ó. É a associação que a gente chama de associação em paralelo. Se eu saio do ponto A até o ponto B, eu não consigo passar pelos resistores com um único dedo. Daí, para calcular o resistor equivalente, a gente faz o seguinte: o inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos das resistências que a gente tem aí. O que é que tem de diferente entre um e outro? Na primeira, a gente tem que a corrente elétrica I, ela é constante em todos os resistores. Já que a DDP, ela é constante em todos os resistores. Beleza? A DDP que ela é constante. Bom, ele quer saber ele quer que a gente determine a diferença entre as resistências equivalentes antes e depois. Eu vou fazer um esqueminha aqui para o antes, né? Tá aqui aí temos 3 resistores aqui nesse fio. E nós temos outros 3 resistores aqui nesse fio. Esse resistor vale R, esse resistor vale R, esse vale R, todos aqui valem R. O que é que nós temos? Esses 3 resistores aqui estão em série e esses 3 também estão em série. No entanto, apesar de todos esses estarem em série, esses aqui estão em paralelo entre si. Né? Essas duas associações estão em paralelo. Então, posso dizer o seguinte, que essa resistência equivalente vai ser, essa resistência equivalente antes vai ser 1 sobre 3R mais 1 sobre 3R. Cada um desses 3R's vieram dessas associações aqui. R mais R mais R dá 3R e aqui é a mesma coisa. Essa resistência equivalente, quando a gente fizer a conta, vai ser 1,5R. 1,5R. Como R é igual a 1 kΩ, fica 1,5 kΩ.
Aí a gente vai precisar fazer um esquema, e aí já está uma parte da resposta, né? Eu preciso fazer um esquema quando a pessoa apertar o botão que vai indicar o exame. Eu vou ter aqui um resistor R, outro resistor R. Vou ter aqui um resistor R, outro resistor R. Só que quando eu apertar a palavra exame, esse ponto aqui vai se conectar. Aí eu tenho um resistor R, outro resistor R. Beleza. O que é que nós temos aqui, então? Nós temos esses dois em série, esses dois em série. Aí nós temos essas duas associações em paralelo entre si e essas duas aqui em paralelo entre si. Beleza? Só que, no entanto, contudo, todavia, todas essas associações vão estar em série entre si. Beleza. No final das contas, o que é que a gente vai ter? Que a resistência equivalente vai ser essa resistência equivalente aqui, que é 2R, 2R, vai ficar R. 2R de um lado, né? Aqui vai ficar 2R, aqui vai ficar 2R. Quando eu fizer a resistência equivalente entre esses dois, vai ser igual a R. Mas, aqui eu tenho R e R. Quando eu fizer a resistência equivalente entre os dois, vai ficar 0,5R. Ou seja, essa resistência equivalente depois é 1,5R. Vai dar 1,5 kΩ. Quer dizer que a diferença vai ser igual a zero, né? A diferença entre a resistência equivalente antes. Tá muito cheio, né? A figura já. Vou colocar aqui de roxo, ó. A resistência equivalente inicial menos a resistência equivalente final. Isso vai ser igual a zero. Pessoal, talvez alguns de vocês tenham se confundido. Quando eu fiquei aqui assim, vai ficar esse 2R por esse 2R é igual a R. Esse 3R eu já botei direto 1,5. O que acontece? Quando você tem dois resistores iguais em paralelo, R e R, o resistor equivalente vai ser R sobre 2. Se você tem três resistores iguais em paralelo, vai ser R sobre 3. Se você tem 4 resistores iguais em paralelo, vai ser R sobre 4. E assim sucessivamente. Por isso que eu acabei colocando os valores diretamente, sem precisar fazer MMC e por aí foi. Tranquilo? Eu tenho dois resistores, cada um 3R em paralelo. A resposta é 1,5R. Eu tenho dois resistores, cada um 2R em paralelo. O equivalente vai ser R. Eu tenho dois resistores, cada um R em paralelo. A resistência equivalente vai dar 0,5. Aqui eu corrijo, né? 0,5R. Beleza? Essa foi a nossa resolução dessa questão e também a resolução da prova de física da UERJ, segunda fase, prova discursiva. Já deixo para você deixar o seu like, se inscreve no canal que vamos ter muitas outras resoluções de prova e de questão de vestibular anteriores para você gabaritar o que você quiser fazer. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.